Nossa, mano, esse desenho tá cansando, não aguento mais. Nem eu, nossa. O que vocês acham da gente ver TV? Vamos. Amigos, señora, continuando con el programa, tenemos un tema sumamente polémico. ¿Sabía usted que existe una bacteria que ha infectado a más de 2/3 de la población mundial? Y Nossa, mano, eu não tô entendendo nada, velho. Só o Ramiro que saberlo, entendeu isso. This program contains material of a disturbing nature. Viewer discretion is advised. Esse é o jovem Rafael. Ele é apresentadores há mais de uma semana. O que será que Rafael tem? A Helicobacter pylori é uma bactéria gram-negativa microaerófila imóvel com 2 a 4 micrômetros de comprimento e 0,5 a 1 micrômetro de diâmetro, que se instala na mucosa estomacal durante a infância no hospedeiro e pode permanecer durante a vida toda. Possui formato de hélice espiralada, por isso recebeu o nome de Helicobacter. Essa estrutura permite que elas atravessem a camada mucosa com maior facilidade. Ela contém 5 a 7 flagelos unipolares. A Helicobacter pylori sobrevive no ambiente gástrico através de mecanismos de defesa que são característicos dela, na qual ela excreta amônia para neutralizar o meio e se proteger da acidez. Esse micro-organismo produz urease, uma enzima que converte a ureia em amônia e dióxido de carbono. A infecção por Helicobacter pylori se dá por fatores genéticos do hospedeiro, meio ambiente e o tipo de cepa da bactéria, sendo que há cerca de 40 identificadas, variando em cada indivíduo. As distinções no genoma bacteriano relacionam-se com diferentes fatores de virulência. Elas produzem enzimas tóxicas como lipase, protease, catalase e fosfolipase, fazendo com que ocorra uma desregulação do sistema imune do epitélio. Essa bactéria interage com a célula do humano para garantir sua permanência por um longo tempo. Mesmo apesar da capacidade de gerar doenças, muitos indivíduos podem permanecer assintomáticos, enquanto outros estão propícios a adquirir danos como gastrite, úlcera peptídica e duodenal, além de câncer de estômago. A Helicobacter aciona o processo inflamatório através da liberação de citocinas e mediadores, levando a diferentes níveis de inflamação no hospedeiro e destinos patológicos, como estados graves quando a cepa produz o gene CAGA e casos de gastrite e úlceras na presença de VIRB11 positivo. Entre as bactérias gram-negativas que atacam o sistema digestório, as nomeadas são Campylobacter jejuni, responsável por quadros de febre, dores e diarreias. Vibrio cholerae, responsável por quadros de diarreia com grande perda de água. E Helicobacter pylori, responsável por quadros de gastrite, úlcera e até mesmo câncer. E o Oscar vai para Helicobacter pylori. Hoje vamos receber uma pesquisadora que possui 3 artigos, nas quais os assuntos giram em torno da relação entre microbiota, sistema imune e Helicobacter pylori. Seja bem-vinda, doutora Gabriela Snard. Você, recentemente, concluiu 3 diferentes experimentos. Quais eram os objetivos de suas pesquisas? A intenção do meu trabalho foi encontrar uma relação entre esses 3 fatores. Em uma delas, o objetivo era caracterizar a microbiota do fluido gástrico para fornecer informações sobre a resistência à colonização no estômago e revelar que os organismos são suscetíveis a isso, pois há influência do ambiente estomacal com o estado imunológico do hospedeiro. Enquanto no meu outro artigo, relacionei os mecanismos de regulação do TH1 na mucosa gástrica, infectada por Helicobacter pylori. Já nesse último, fiz experimentos com o objetivo de testar as diferenças nas respostas dos macrófagos, analisando a indução dos genes de defesa, que indicam uma resposta macrofágica qualitativamente prejudicada, quando em contato com algum micro-organismo, como os vírus. Explique mais um pouco como se deu essa relação entre os experimentos. Nós sabemos que o estômago tem papel crucial na manutenção da saúde gastrointestinal, atuando como uma barreira física contra agentes patogênicos, e o hospedeiro humano é o suspeito de desempenhar um papel importante na formação da microbiota do fluido gástrico.
em termos de diversidade e composição, podendo estar presentes bactérias dos filos Firmicutes, Bacteroides, Actinobactérias, Fusobactéria e Proteobactéria, na qual a Helicobacter pylori faz parte deste último. Para a diferenciação, observei níveis do Otto, que é a unidade taxonômica operacional em alta e baixa cobertura, na qual na primeira foi possível maiores diferenciações em comparação com a segunda. Além disso, as comparações entre quantidade de bactéria presente nos dados das transcrições de RNA ribossomal 16S e os dados da literatura houveram diferenças, porém, por se tratar de um número limitado de amostras, fiz uma comparação entre o total de DNA e o RNA transcricionalmente ativo da microbiota, e encontrou-se diferenças, pois o DNA não permite diferenciar as bactérias ativas das inativas, já que ele continua presente mesmo após a morte celular bacteriana, podendo se recombinar, enquanto o RNA reflete o metabolismo bacteriano, sendo facilmente degradado. Por exemplo, em imunocomprometido, como o caso de pacientes com transplantes ou portadores de HIV, a riqueza bacteriana foi reduzida em comparação com todas as outras amostras realizadas, fazendo uma comparação das unidades taxonômicas presentes. A partir disso, nossos resultados sugerem que o estado imunitário é o determinante mais importante da microbiota gástrica, embora alguns medicamentos, como antibióticos e os PPI, que reduzem a produção do ácido gástrico, já que casos de hipocloridria podem resultar em doenças como a gastrite bacteriana, causada pelo aumento de bactérias como Helicobacter pylori. E como agiria o sistema imune frente a uma desestabilização do ambiente gástrico? O controle ativo do ambiente gástrico é dado pelas respostas imunes, tanto inata quanto adaptativa. Verifiquei indivíduos com níveis de inflamação médio e alta, por H. pylori, além dos que não possuíam inflamação. Foi possível perceber que quanto maior a pontuação da infecção por H. pylori, maior será o nível de T-BET, de STA-T4 e de interferon gama, sendo esses relacionados com a resposta adaptativa vindas dos linfócitos TH1. Pacientes infectados tiveram um aumento nos níveis da citocina IL-12, que são secretadas por células apresentadoras de antígeno, como macrófagos. O IL-12 atrai o TH1, que libera a interferon gama, conduzindo a resposta macrofágica e ativa STA-T4 e T-BET. A Helicobacter pylori, em seu estado patogênico, secreta acentuada quantidade de IL-10, que dará o controle da resposta inflamatória inata e, consequentemente, adaptativa, pois tem a função de inibir a produção de IL-12 e de TNF pelos macrófagos ativados e controlar a resposta de TH1. Fiz culturas de biópsias gástricas humanas de pacientes com infecção por H. pylori para comprovar os resultados que tinha obtido. Para isso foram adicionados anticorpos anti-L12, que provocou a neutralização deste e diminuiu a transcrição de TH1, percebendo que fatores que inibem essa citocina provocam a diminuição da resposta imune. Isso pode ser reforçado com outros resultados, na qual as comunidades comensais tiveram um papel fundamental na determinação da ativação das respostas imunes inatas, pois alterações dessas bactérias resultam em desregulação seletiva da resposta imune inata, após a infecção, como virais, na mucosa ou sistêmica, pois esses antígenos provocam uma alteração nos genes do macrófago, fazendo com que tenha sido uma produção diminuída de resposta imune, como, por exemplo, de elas secretarem L10 para inibir L12. Além disso, pode ocorrer alterações no GALT, o tecido linfóide associado à mucosa, pois eles abrigam uma grande parte dos linfócitos T de nosso corpo, e em pacientes com alguma imunossupressão ocorre uma extração de células T helpers, influenciando também na resposta adaptativa. Revelei a importância da relação da microbiota e a resposta imune a partir da capacidade das bactérias comensais controlar a resposta do sistema imune antiviral, pois modulam a homeostase da célula imunológica e doenças, fornecendo imunorregulatórios ou sinais pró-inflamatórios. No caso de imunocomprometidos pelo vírus HIV, devido à influência que estas têm sobre a ativação das citocinas interferon gama das células antivirais inatas. Essa afirmação pode ser reforçada por outro artigo meu, que afirma que estas fornecem uma proteção direta contra a colonização ou por medição de agentes patogênicos. Com meus estudos, consegui concluir que as bactérias comensais têm potencial terapêutico, implicando uma função importante para a saúde gastrointestinal humana. A H. pylori é uma bactéria que, apesar de comensal, dependendo de alterações na mucosa do indivíduo, pode resultar em comprometimentos na homeostase, alterando a resposta imune inata e adaptativa. Nossa, cara, esse PCR não serve pra nada, é muito inútil. Eu não entendi direito. O que você disse? Você disse que ele não serve pra nada, cara. Calma, cara. Ele serve para você identificar uma amostra que antes não podia ser comparada através da amplificação de DNA, que vai servir de molde para várias outras fitas.
E com isso a comparação é possível. Você acha mesmo que o PCR não serve para nada? Acho que não. Ele é uma técnica muito utilizada em estudos porque é fácil de fazer, você sabe disso, não sabe? Sei. E que a DNA polimerase fará a síntese de fragmentos complementares, não sabe? Sim. Os primers vão complementar as extremidades do DNA, você sabe disso, não sabe? Sei. E vão indicar os fragmentos que serão base de transcrição, não sabe? Sim. Então por que você acha que ele não é importante, cara? Me fala. Calma. Eu vou falar. Pera, deixa eu pensar. Me fala, você estudou isso? Sim, calma, pera. Você estudou ou não estudou, cara? Me fala. Calma, deixa eu pensar. Eu vou te ajudar então. O DNA é aquecido se convertendo em uma fita simples e todos os reagentes serão colocados junto com a bactéria termófila dentro de um termociclador pré-ajustado. É importante para diagnosticar agentes infecciosos e na análise de diferentes sequências gênicas de populações, podendo ser em tempo real ou transcrição reversa, onde se utiliza o RNA mensageiro como molde. Sendo assim, uma enzima chamada transcriptase reversa vai sintetizar moléculas de DNA a partir desse RNA molde, e depois do DNA amplificado. Esse DNA depois é observado através de uma eletroforese de agarose. Essa técnica tem sido amplamente empregada em estudos moleculares em razão da facilidade com que é possível amplificar in vitro regiões específicas do genoma de qualquer organismo. Então eu vou te falar mais uma vez, cara. O EPCR é muito importante para qualquer análise que você faça em qualquer laboratório. E por causa disso, você precisa aprender, estou certo disso. E como você não sabe fazer isso, acho que você não pode ser um biomédico, cara. Eu sinto muito por você. There was a time when the amplified DNA to grow tons and tons of tiny cells. Ooh, and along came again Dr. Carey Mullis. Said you can amplify in vitro just as well. Just mix your tablet with a pulver and some primer. Nucleotides and polymerases too. Denaturing, annealing, and extending. Well, it's amazing what heating and cooling and heating will do. PCR, when you need to detect mutation. PCR, when you need to recombine. Western blot é um excelente método em biologia molecular que permite detectar uma proteína perante outras do tecido biológico, dando também informação acerca de seu tamanho. Inicialmente, utiliza-se eletroforese em gel para separar proteínas de acordo com o peso molecular que, posteriormente, serão transferidos para uma membrana de nitrocelulose. Será adicionado uma solução de bloqueio e, posteriormente, um anticorpo primário e secundário. Será adicionado o substrato que se ligará a essa enzima antes adicionada, na qual essa ligação vai ser visualizada de forma colorida sobre o filtro após ser adicionado o substrato à enzima. Esses resultados são, então, transferidos para uma membrana de produção de uma banda para cada proteína. A membrana é, então, incubada com rótulos de anticorpos específicos para a proteína de interesse. A espessura da banda corresponde à quantidade de proteína presente. Assim, fazendo um padrão, pode indicar a quantidade de proteína presente. Licencinha? E aí, gente, tudo bem?
Vamos ver se vocês são bons mesmos. O que é o método de ELISA? É um teste imunoenzimático que verifica reações antígeno-anticorpo. E onde que ele é feito? Hein, gente? É pra responder, viu? Parece que não sabem. São placas de microtitulação com 96 poços. E são revestidas por um anticorpo específico. E mas pra que isso? Na verdade, você coloca o soro do paciente para detectar antígenos específicos. Ou pode ser ao contrário, você coloca o soro do paciente para detectar os anticorpos. E varia entre 4 tipos clássicos. O direto, na qual detecta antígenos, ou indireto, cujo qual serão inseridos nos postos são E anticorpos. emite coloração, Clorimétrico ou florimétrico? É um método quantitativo e qualitativo. pois pode indicar quantidade e a presença ou ausência de antígenos. É amplamente utilizado porque é rápido, sensível e específico, podendo ser lido por um computador. Mesmo com a rapidez característica, esse método exige uma mão de obra qualificada. Posso? Fica aí. Além do sanduíche do comparativo. Meu, vou voltar no telecurso, não tô manjando nada da aula do Fábio. Um citômetro de fluxo possui 5 principais componentes: um fluxo de células, uma fonte de luz, um detector e também conversor de sistema analógico para sistema digital, um sistema de amplificação e o computador que permita a análise dos sinais. Os aparelhos mais modernos permitem que várias partículas sejam analisadas ao mesmo tempo, possibilitando até mesmo que estas sejam isoladas e separadas de acordo com características específicas. Os citômetros de fluxo se parecem muito com um microscópio, que ao invés de produzir imagens da célula, gera uma quantificação de um conjunto de características. Durante a citometria de fluxo, um feixe de luz de comprimento único de onda é lançado em um meio líquido em fluxo. Este feixe é geralmente produzido por um laser. Pela região onde o fluxo passa, é apontado pelo feixe de luz um número de detectores, um no feixe de luz e outros vários perpendiculares a ele, além de outros detectores fluorescentes. Cada partícula que está suspensa e passando pelo feixe dispersa a luz de uma forma diferente. Os corantes químicos que são fluorescentes e são encontrados nas partículas ou junto a elas são capazes de serem excitados, de forma a emitirem luz em uma menor frequência do que a luz emitida pela fonte de luz. Oferecimento: assentos sanitários antibacterianos e Shigella, todo mundo usa. Vamos fazer desenho? Vai, vamos. Mas depois, vamos assistir esse filme, porque eu achei muito legal. A gente pode chamar o resto do grupo. Vamos!